Senhor, que possa, Deus, ser direcionada, Senhor Deus, com muita responsabilidade, Deus, para a obra da tua casa, Senhor. E que o Senhor venha abençoar aqueles que ofertarem, aqueles que também não puderam ofertar. Que o Senhor venha abrir porta, Deus, para que tenha esse mesmo privilégio na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria inenarrável, mais uma vez, estarmos na presença do nosso eterno, soberano e bondoso Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Queridos, eu os convido para que abramos a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 1. Pastor Esdras, ele iniciou esta série no domingo passado e estaremos no segundo domingo ministrando hoje os versículos de número 21 ao 28. Marcos, capítulo 1, versículos de número 21 ao 28. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que quer conosco? Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Curve sua cabeça. Querido Deus, somos gratos a Ti por estar esta noite, mais uma vez, com a responsabilidade, com a incumbência de ministrar a Tua santa palavra, que será ministrada ao coração do Teu povo e da Tua igreja. Que essa palavra que o Senhor já ministrou em meu coração, que possa alcançar os corações essa noite. Assim, oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele possui autoridade absoluta sobre Satanás. Ele possui autoridade absoluta sobre os demônios, porque ele é o Santo de Deus. Ele é o Filho eterno e o Senhor soberano sobre toda a criação. O Evangelho de Marcos começa apresentando Jesus de maneira poderosa. Marcos não está interessado apenas
em contar o que Jesus fez, ele quer mostrar quem é Jesus. E nesse texto, Marcos apresenta uma das primeiras manifestações públicas da autoridade de Jesus no início do seu ministério, quando Jesus começa o seu ministério e chama os seus primeiros discípulos, que posteriormente se forma o seu colegiado apostólico. E Jesus entra em uma sinagoga em Cafarnaum. Ali o mestre começa a ensinar. No versículo de número 22, diz que as pessoas estavam admiradas. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Mas enquanto Jesus ensinava, havia naquela sinagoga um homem com um espírito imundo. Quando o espírito ele percebe a presença de Jesus, ele reage. Versículo de número 24, ele diz: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Que cena impressionante, queridos. Jesus, ele está ensinando e os demônios estão tremendo. O espírito imundo, ele reconhece aquilo que muitos ainda não haviam compreendido. Ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus. E Jesus, ele não negocia com o demônio. Jesus, ele não realiza nenhum ritual. Não precisa invocar outro poder. Ele simplesmente ordena no versículo de número 25: cale-se e saia dele. E o Espírito obedece. Aqui encontramos uma das grandes verdades do Evangelho. Jesus não está em uma batalha entre forças iguais. Satanás é uma criatura. Jesus, ele é o Criador. O demônio possui poder limitado. Cristo possui autoridade absoluta. Glória a Jesus. Irmãos, precisamos manter Cristo no centro. O foco do texto não é exaltar o poder dos demônios, mas sim é exaltar a soberania de Cristo. Glorificado seja o Senhor. E o texto que ora há poucos minutos acabamos de ler nos ensina sobre a autoridade soberana de Jesus. O mesmo texto, queridos, ele apresenta 3 manifestações da autoridade de Cristo. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos a primeira manifestação da autoridade de Cristo. Jesus tem autoridade sobre a verdade. Nos versículos de número 21 e 22, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus, ele entra na sinagoga e começa a ensinar.
E Marcos, ele destaca, queridos irmãos, que Jesus lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. A primeira demonstração da autoridade de Jesus não acontece diante de um demônio, mas acontece através da palavra. Isso é importante. Antes de Marcos ele mostrar Jesus expulsando um demônio, ele mostra Jesus ensinando a palavra. Jesus não precisava apoiar sua mensagem na autoridade de outros rabinos. Jesus ele falava como aquele que possui autoridade própria. Por quê? Porque Jesus não é simplesmente um mestre que conhece a verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Glória a Jesus. Em João capítulo de número 14 e o versículo de número 6, o próprio Jesus disse: eu sou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, a fé cristã não está construída sobre experiências, sensações ou até mesmo manifestações extraordinárias. Não. Mas a fé cristã, ela está fundamentada especificamente na palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É pela palavra que Deus chama pecadores pela fé. É pela palavra que Ele corrige e edifica a sua igreja. É pela palavra que conhecemos a Cristo. Queridos, nós precisamos perguntar: a palavra de Cristo realmente governa a minha vida? Porque não adianta dizer: Jesus é o meu Senhor, e continuar vivendo segundo a nossa própria vontade. Se Cristo é Senhor, sua palavra tem autoridade sobre nós. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16, está escrito que a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Em Salmos de número 119, o versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus. Queridos, aquele que possui autoridade para falar a verdade também possui autoridade para ordenar as trevas que se calem. A segunda manifestação da autoridade de Cristo. Jesus tem autoridade sobre as trevas. Versículos de número 23 e 24. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Agora aparece um conflito. Um homem possuído por um espírito imundo, ele grita: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
E ele mesmo diz: sei que tu és o Santo de Deus. Observe, queridos, o demônio, ele reconhece a Jesus. Ele sabe quem Cristo é. Ele sabe que Jesus é o Santo de Deus. Ele sabe que Jesus é o Santo de Deus. Ele sabe que Jesus possui autoridade. Ele sabe que seu próprio poder está limitado diante de Cristo. Isso nos ensina, amados, algo muito importante. Satanás não é o oposto de Deus, porque ele não é igual a Deus em poder, em autoridade ou natureza. Deus, ele é criador, eterno e soberano. Satanás é apenas uma criatura que se rebelou contra Deus. Deus, ele é soberano, Satanás, ele é limitado. Deus governa todas as coisas. Satanás só pode agir dentro dos limites permitidos pela soberania de Deus. Satanás se opõe a Deus, mas não é oposto a Deus. Ele é uma criatura limitada diante do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, porque não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, e não existe um Deus tão grande como o nosso Deus. Deus, ele é o Criador e soberano, ele é o Todo-Poderoso. E podemos ver desta forma o exemplo de Jó, lá nos capítulos de número 1 e de número 2. Deus, ele colocou limites para Satanás ele agir. No capítulo 1, Satanás ele agiu, mas Deus colocou limites, e até ali, não toque na sua vida. E Satanás não pôde tocar na vida de Jó. Tocou em tudo, nos filhos, tocou na herança, em tudo que Jó tinha, mas não tocou na sua vida, porque Deus colocou limite. No capítulo 2, Satanás ele se apresenta novamente diante de Deus e fala: mas ele ainda tem saúde. Então Deus novamente põe limite. Então você vai tocar na carne dele, mas não pode tocar na alma. Deus, ele coloca limites. Glória a Jesus. E ele tem que obedecer os limites que o Senhor Deus, ele coloca. Em Colossenses capítulo de número 1, em versículo 16, está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí nós podemos ir lá naquela palavra que Jesus ele falou para Pedro em Lucas capítulo 22, e no versículo 31 e 32, Jesus disse, falando sobre as coisas visíveis e invisíveis. Aí eu pude aqui pensar quando Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. As realidades espirituais estão debaixo do domínio do Criador. As realidades espirituais estão debaixo do domínio de Deus. Na primeira carta de João 4 e o versículo 4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, existe uma verdade importante: os demônios, eles reconhecem Jesus. Tiago capítulo 2, o versículo 19 diz que até mesmo os demônios creem, tanto que eles tremem. Portanto, queridos, reconhecer intelectualmente quem é Jesus não é o mesmo que confiar nele como Senhor e como Salvador. Reconhecer uma coisa, confiar é outra coisa. E aqui, queridos, isso fala diretamente conosco, irmãos.
Não basta saber que Jesus é Deus. Não basta conhecer apenas as histórias bíblicas. Não basta apenas frequentar uma denominação. A pergunta é: Cristo é o Senhor das nossas vidas? A fé verdadeira não apenas reconhece a Cristo, mas a fé verdadeira, ela se rende completamente a Cristo. Glória a Jesus. Queridos irmãos, as trevas, ela reconhece a autoridade de Cristo. Agora veremos que elas também são obrigadas a obedecer à autoridade de Cristo. Ponto 3. A terceira manifestação da autoridade de Cristo. Jesus tem autoridade para vencer e libertar. Versículos de número 25 ao 28. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus tem autoridade para vencer e para libertar. Jesus olha para o espírito imundo e diz: cale-se e saia dele. Foi apenas isso, queridos. E imediatamente, o espírito, ele obedece. Em Marcos capítulo 1, no versículo 26, que ora acabará de lermos, o espírito, ele sacudiu o homem violentamente, a Bíblia diz, e saiu dele dando um grito. Observe a simplicidade. Jesus, ele não precisou usar amuletos. Jesus não precisou usar fórmulas mágicas. Jesus não precisou usar objetos místicos. Jesus não precisou fazer rituais e nem invocações. Não precisou realizar uma sessão do descarrego. Não precisou realizar um show gospel de exorcismo. Também não. Jesus simplesmente, ele ordena. E o demônio obedece. Por quê? Porque Cristo, ele é o Senhor. A autoridade de Jesus aponta para algo ainda mais elevado, maior, queridos. Marcos 1 mostra Jesus vencendo um espírito imundo. Mas o evangelho inteiro de Marcos mostra uma batalha muito maior. Jesus veio para derrotar o pecado, a morte e Satanás. Colossenses capítulo de número 2, o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está o coração do evangelho. A maior vitória de Cristo não aconteceu em Cafarnaum, onde iniciou seu ministério, porque foi ali que Cristo iniciou o seu ministério.
Era em Cafarnaum que Pedro morava, e a sua sogra morava juntamente com ele. Era em Cafarnaum, lugar, uma região de pescadores, onde Cristo, ele começou a sua iniciada, o seu ministério. Mas a vitória de Cristo não aconteceu em Cafarnaum. A vitória de Cristo aconteceu na cruz e foi confirmada na sua ressurreição. Aleluia. Na cruz, Cristo levou sobre si a culpa do seu povo. Na ressurreição, ele venceu a morte. E é pela sua obra perfeita, queridos, que ele garantiu a redenção daqueles que ele escolheu para salvar. Isso é graça soberana de Deus. Graça soberana de Deus. Pela sua perfeita vontade, ele garantiu a redenção daqueles que Deus escolheu para salvar. E eu quero trazer algumas aplicações essa noite, pelo menos 3. Não tenha uma visão exagerada do poder de Satanás. Satanás, ele não é onipotente. Satanás não é onisciente. Satanás não é onipresente. Somente Deus, ele possui esses atributos. E Deus possui atributos morais e atributos naturais. E Satanás não tem eles. Portanto, o cristão não deve viver fascinado pelo poder das trevas. Nossa atenção deve estar diretamente em Cristo Jesus. Segunda aplicação: coloque sua confiança em Cristo. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece maior do que as suas forças. Você não sabe como resolver, não sabe o que acontecerá no dia do amanhã, mas existe algo que você pode saber: Jesus continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo. Nossa segurança não está na ausência dos problemas, porque nós enfrentamos todos os dias. Nossa segurança está na soberania de Cristo. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 38, declara que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Terceira aplicação: viva debaixo do senhorio de Cristo. Só Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, então a minha fé está nele. A minha família pertence a ele. Meu casamento pertence a ele. Meus planos pertencem a ele. Minhas decisões pertencem a ele. Meus pensamentos precisam ser submetidos a ele. A minha vida pertence a ele. Não podemos dizer Jesus é o Senhor da minha vida e reservar áreas para nós mesmos. Não podemos. Não podemos servir a dois senhores, queridos. Amados, preste atenção. Imagine uma grande tempestade no mar. As ondas enormes, o vento está forte, o barco balança de um lado para o outro, as madeiras rugem, os passageiros estão desesperados, uma criança está assustadíssima e ela pergunta: nós vamos afundar? O pai responde: não tenha medo, meu filho. O comandante,
Ele está no controle. A criança, ela olha novamente para as ondas grandes, altas e empoladas. As ondas continuam gigantes, o vento continua forte, a tempestade não desapareceu. Mas algo mudou dentro daquela criança. Ela sabe quem está no controle. Esta é a segurança do cristão. A nossa confiança não está em uma vida sem tempestades, queridos. Nossa confiança está em saber quem governa em meio à tempestade. Em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, nos mostra que quando Jesus está presente, as trevas não estão no controle. O demônio, ele pode gritar, pode ameaçar, pode resistir, mas quando Cristo ordena, cale-se e saia dele, ele precisa obedecer. Queridos, ele ensina com autoridade. Concluindo, um espírito imundo se manifesta, o demônio reconhece Jesus e diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus ordena, cale-se e saia dele. E o demônio obedece. A multidão fica admirada e a multidão começa a perguntar: o que é isto? Será que é um novo ensino? E com autoridade. Está lá no versículo 27. Essa é a grande mensagem do texto. Jesus, ele tem autoridade. Autoridade sobre a palavra. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre Satanás. Autoridade sobre o pecado. Autoridade sobre a morte. Autoridade sobre toda a criação. E essa autoridade não é temporária, porque Cristo, ele reina. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 declara: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Cristo reina e ele está sobre o domínio de todas as coisas. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. O demônio, ele reconheceu Jesus como o Santo de Deus. Nós, porém, não fomos chamados apenas para reconhecê-los, mas nós fomos chamados pela sua graça para confiar nele, para adorá-lo e para viver debaixo do seu senhorio. Jesus, ele é maior do que as trevas. Jesus, ele é maior do que o medo. Jesus é maior que Satanás. Jesus é maior que qualquer poder criado. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, nós te adoramos. Esta noite, ó Pai, pela ministração da tua palavra, porque o Senhor tem poder sobre os demônios. O Senhor é soberano. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que guia os nossos passos. E nós, ó Pai, oramos essa noite, intercedemos pela vida dos teus filhos que aqui estão presentes. Senhor, fortaleça a tua igreja, dá graça, ó Pai, em meio às tempestades da vida, em meio às crises circunstanciais, em meio às
às lutas, aos problemas, em meio às dificuldades, ó Pai, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas nós sabemos que o Senhor está no comando, o Senhor está no controle, e nenhuma tempestade vai nos afundar, nenhuma tempestade vai sucumbir o nosso barco, ó Pai, mas nós chegaremos do outro lado, ó Senhor, de posse da vitória. Nós ministramos sobre a tua igreja a bênção do Senhor, e que esta semana seja uma semana cheia e repleta de vitória para a tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. E a igreja diz: amém.